Palavra do dia 22 de setembro de 2024. Hoje, 25º domingo do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo partido dali, atravessaram a Galileia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse, e ensinava os seus discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, e ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas não entendiam essas palavras e tinham medo de lhe perguntar. Em seguida, voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes: de que faláveis pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E tomando um menino, colocou-o no meio deles, abraçou-o e disse-lhes: todos o que recebe um deste menino em meu nome, a mim é que recebe, e todo o que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No evangelho que terminamos de ouvir, Jesus acaba de revelar o plano de Deus para os discípulos. Eles não entendem e começam a discutir entre si quem vai ser o melhoral, quem vai ser o maioral. E isso acontece até hoje. É só a gente ver uma missa, o padre está lá e as pessoas estão dispersas, não está prestando atenção no que o padre está falando, porque não entendeu, porque o coração está em outro lugar, né? Nas pastorais em movimento, As pastorais em movimento é cada um querendo ser melhor do que o outro. A minha pastoral é melhor do que a sua, o meu movimento é melhor do que o seu. Dentro da igreja, a prova disso, que não é mentira, já fui coordenadora 2 vezes de pastorais diferentes, é quando tem um evento de uma pastoral, as outras participarem, não participam. Como é difícil, meu Jesus, como é difícil, porque cada um quer ser melhor do que o outro, porque a minha pastoral é mais importante. E Jesus dá uma resposta, né, que quem quiser ser o primeiro, que seja o último, que sirva a todos. E ele termina dizendo que aquele que recebe o menino, né, um pequenino, está recebendo a ele e assim também está recebendo Deus. É o próprio Deus que recebe a pessoa quando alguém recebe o pequenino. O pequenino, o menino aí, é símbolo da pobreza, é símbolo da pessoa excluída, é símbolo da pessoa idosa, é símbolo da pessoa doente. Via de regra, tem pastorais que tem que ficar dentro da igreja, não tem jeito. A função é dentro da igreja. Mas há pastorais, há movimentos que a atividade é fora. Então, nós temos, por exemplo, os movimentos que deveriam estar indo atrás dos pequenos, visitando, né, preso e tudo mais. Quem são as pastorais do movimento para fazer isso? Por exemplo, o grupo de oração, né? Apostolado da oração, visitar os enfermos. Não é só o ministro da Eucaristia. O apostolado da oração também. Legião de Maria também. O Terço do Homem também. Não é? A mãe peregrina,
que vai de uma casa para outra, só o fato de você estar levando para lá e para cá, isso aí já é, né, deixar, quando você está passando com a imagem, deixar que um pequenino venha até você. Mas a questão toda é, e tem feito isso? Ou é uma disputa para ver quem é o melhor dentro da igreja e na hora de fazer uma obra de Deus, fazer o que Deus está pedindo não está sendo feito, né? Na hora de pedir dinheiro, todo mundo lembra do número do celular, lembra do endereço, mas não sabe visitar o enfermo, não sabe ir lá fazer oração na casa, mandar uma cartinha, cuidar. Então, o evangelho de hoje é uma questão de paixão e ambições. Só que se a ambição não está nas coisas de Deus, ainda que seja sobre a igreja, ainda que seja dentro da igreja, então não agrada a Deus. Jesus não se alegra com esse tipo de coisa e que infelizmente aconteceu e acontece dentro da igreja. Nossa ambição tem que estar em Deus, tem que estar em cuidar do próximo, né? É muita gente se achando o máximo, é muita gente dentro de pastorais em movimento, ao invés de acolher, tá pisoteando todo mundo. Fica difícil assim, né? A gente questiona sempre, as pessoas precisam estar nas pastorais em movimento. Mas eu quero servir ao Senhor e não na disputa, né? Eu quero servir ao Senhor e não participar de um quem é melhor. E infelizmente isso acontece. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.